Por estarmos em junho, mês do Pride, vou falar-vos das minhas 3 obras favoritas com personagens homossexuais. Já tinha pensado fazer há bastante tempo um vídeo sobre as 3 obras gay ou as 3 obras com personagens homossexuais que eu gosto mais para aquela rúbrica que costumo fazer de 3 livros de, e lembrei-me de fazê-lo agora em junho, por ser o mês do Pride, e vou então falar dos 3 livros que mais gosto com personagens homossexuais. E vou falar delas por ordem cronológica. A primeira obra que vou falar-vos e que tenho 3 edições desta obra, não sei porque é que tenho 3 edições, eu sei porque é que tenho 3 edições. Primeiro comprei uma edição em inglês, que li, depois comprei uma caixa com o livro e o filme, e depois finalmente comprei a edição portuguesa, nesta capa feinha das edições que eu devia. E então fiquei com 3 edições, 2 em inglês e uma em português, mas que ainda não me decidi de abandonar nenhuma, porque é um dos livros que eu mais gosto. Todos os livros têm várias introduções diferentes, e ainda há uma edição que eu gostava de comprar, uma outra edição que eu gostava de comprar. E o livro, eu ainda não disse o nome, é o Maurice, do Edward Morgan Foster, E.M. Foster, um escritor do final do século XIX que escreveu muitos romances: O Regresso a Howard's End, Passagem para a Índia, escreveu bastantes, Um Quarto com Vista sobre a Cidade, bastantes romances conhecidos e que já foram também adaptados ao cinema. O Maurice também já foi adaptado ao cinema, e este Maurice foi escrito em 1914 e só foi publicado em 1971, um ano depois do autor morrer. O autor tinha deixado o manuscrito e não quis nunca publicar o manuscrito porque sabia que era um romance controverso, e também porque, sendo a homossexualidade punida por lei na época, os romances que saíam podiam ter personagens homossexuais, mas as personagens homossexuais não podiam terminar bem. E este é um romance com um final feliz. O Sr. Foster deixou o manuscrito com a nota de printable but worth it, quer dizer que é um livro, é uma obra que pode ser impressa, mas valerá a pena. E esta história é uma história de amor homossexual que tem a personagem principal do rapaz Maurice Hall, um rapaz de boas famílias, um bocadinho de snob, e no livro vamos acompanhar a vida do Maurice desde os tempos em que termina a escola e em que passa depois para um colégio interno, depois para a universidade em Cambridge, e depois a sua vida daí para a frente, a vida já de adulto. É um livro que eu adorei, parece um romance da Jane Austen, mas homossexual. Toda a vida e toda a descrição da Inglaterra eduardiana está muito bem feita. Os diálogos e todos os pormenores do romance estão belíssimos. É mesmo um dos meus romances favoritos ingleses. É claro que já estive em Cambridge, já estive em alguns sítios onde se passa esta obra, no King's College e noutros sítios, e adorei ler. Gosto sempre de revisitar esta obra, e ontem à noite, quando estava a preparar os livros para mostrar aqui, peguei no livro e, antes de me deitar, voltei a começar a ler, e já estou na página 80, foi só antes de me deitar
um livro que gosto sempre de reler e que gosto sempre de voltar a este livro. E então conta-nos a história de Maurice Hall, desde os tempos de criança, todas as suas descobertas, a sua sexualidade. O romance não é descritivo, por isso não estejam à espera de nada assim muito descritivo, mas que salienta sempre a descoberta da homossexualidade desta personagem, a sua paixão por um seu colega universitário, o Clive Durnan, mas depois, por causa de um incidente com um outro colega que é preso por causa de assediar um rapaz num hotel, este colega, Clive Durnan, opta por esconder a sua homossexualidade e casar com uma mulher, e o que deixa o Maurice muito infeliz. Depois aparece mais para a frente do livro uma personagem de um jardineiro mais novo que o Maurice, e vai aí nascer então um grande romance também, que terá umas voltas e reviravoltas, mas que terá o final feliz, como o Sr. Foster assim quis. Um livro que gosto muito, que aconselho a toda a gente, homossexuais, não homossexuais, um livro muito bonito, um romance, um clássico de literatura que toda a gente deve ler. Depois, o segundo livro que vou falar também de uma autora americana, bastante conhecida também, especialmente pelas suas obras de fantasia arturiana e de ficção científica, também muitas obras que ela escreveu. Escreveu, por exemplo, As Brumas de Avalon, que toda a gente conhece e muita gente leu, mas o livro que vos estou a falar é o Salto Mortal, de Marion Zimmer Bradley. A minha edição ainda é uma edição da extinta Diffel. Agora é um livro que é um bocadinho difícil de encontrar, porque a Diffel acabou e entretanto ainda há alguns livros por aí espalhados, mas não é tão facilmente que se encontra. E este livro, Salto Mortal, é um livro fabuloso que eu gosto sempre de aconselhar, e já conheci muita gente a falar deste livro, que gostaram imenso deste livro. É um livro que se passa no meio circense, nos Estados Unidos, como a autora também é uma autora norte-americana, e o título original, Salto Mortal, em inglês é The Catstrap. Catstrap é um nome de um triplo mortal que os trapezistas fazem, e que é um salto bastante difícil de fazer. Este livro passa-se entre 1944 e 1953 e foi publicado em 1979 por a autora subejamente conhecida das Brumas de Avalon. É um livro que, como eu disse, passa-se no meio dos círculos itinerantes, e aqui vamos conhecer um trapezista, Mario Santelli, e aí ele vai conhecer um rapaz, Tommy Zane. O livro e a história é narrada por este Tommy Zane, e ele e o Tommy têm uma diferença de 7 anos, e a família do Tommy, que é uma família de domadores de leões, morre no início do livro, num acidente, e deixa o Tommy órfão, e toda a família Santelli acaba por o adotar, mas a relação com Mario Santelli é uma relação mais do que amizade, mais do que de irmão mais velho. É uma relação amorosa entre estes dois homens. É um livro também que mostra, como o Maurice também mostrava, a diferença entre o querer fazer uma coisa e o poder fazer uma coisa, entre a descoberta
da homossexualidade pelos personagens, a negação da homossexualidade e isto tudo depois de terem assumido entre eles a sua luta e a sua luta que acaba por ser uma luta paralela com o seu crescimento como artistas também e como trapezistas e como homens e o crescimento também do amor um pelo outro. Um livro que está escrito de uma maneira fabulosa, todo o ambiente do circo está muito bem descrito, a autora era encantada pelo mundo do circo e pelos trapezistas, o que se nota no livro, a maneira como está escrita é fantástica, o romance é muito bom e a história espetacular. Um ou outro ponto que eu não gostei tanto, mas que isso depois podem descobrir, mas é um dos meus livros favoritos de sempre. Eu já li há muitos anos e ando a ganhar coragem para voltar a pegar nele, vamos ver se será talvez este ano. Por isso vou com certeza falar mais dele. E o terceiro livro é um livro mais atual, um livro que muita gente anda a ler, muita gente já leu, e é o livro Chama-me pelo Teu Nome, de André Aciman, que teve a sua adaptação cinematográfica e que explodiu para o mundo. E neste Chama-me pelo Teu Nome é, mais uma vez, um romance homossexual e vamos ter dois personagens, o Hélio Perlman, que vive na Itália com os seus pais numa casa de campo na Riviera italiana e toda a Itália também é descrita de maneira muito sedutora e toda a parte, toda a descrição do cenário é muito engraçada também neste romance e faz quase como se fosse uma personagem. O romance, a história é passada no verão, quando Oliver, mais velho do que o Hélio, vem passar umas semanas como assistente universitário do pai do Hélio. E aí nasce o romance entre os dois e é também, aqui não uma descoberta, é também uma descoberta, mas já não tem aquele estigma do proibido que os outros dois romances têm, porque é mais atual e mesmo porque os pais do Hélio são muito abertos à homossexualidade. Para eles, o que não interessa se o filho tem uma relação homossexual ou heterossexual, não interessa. Isso existe até um bonito diálogo entre o Hélio e o pai, que se ainda não leram, prestem atenção a esse diálogo. É um romance também muito bonito, que teve agora editado um pequeno seguimento ou um pequeno desenvolvimento num outro livro em que os personagens entram, mas como personagens mais secundários. O Encontra-me, que eu já li também e que posso deixar aqui o link para a minha opinião no vídeo. O primeiro, o Maurice e o Call Me By Your Name, têm adaptações cinematográficas e a adaptação foi feita pela mesma pessoa, por James Ivory, o que é interessante e tanto um como o outro são dois bons filmes que, se ainda não viram, aconselho a ver se interessam por este tipo de histórias e por este tipo de romances. Digam-me se já leram algum destes livros, se gostaram ou se têm algum interesse neste tipo de romances, ou se me aconselham até outros romances diferentes que se inserem nesta categoria. Se ainda não leram, estes são 3 bons livros para lerem sobre esta temática homossexual. Desejo a todos boas leituras, até à próxima, obrigado por terem visto o vídeo.